Meus amigos, vamos agora falar sobre os princípios do direito processual penal. Vamos para a tela. Pois bem, inicialmente, nós temos que falar do princípio da inércia. O que é o princípio da inércia, professor? É o princípio que, basicamente, vai dizer que o juiz não pode dar início ao processo, ou seja, o processo ele não começa por impulso judicial, mas sim por impulso da acusação, por impulso do acusador. Não cabe ao juiz dar início ao processo. O juiz não fica por aí procurando casos para julgar. O juiz está lá no gabinete dele, aí leu no jornal lá que ocorreu um possível crime, aí ele fala, instaure-se o processo judicial que eu quero julgar esse caso. Aconteceu que na minha comarca, na minha região, é um local abrangido pela minha jurisdição, então eu quero julgar esse caso. Instaure o processo aí. Ele pode fazer isso? Claro que não, evidentemente que não, porque o juiz não dá início ao processo. Depende de movimentação do judiciário pela acusação, pelo Estado acusação, Ministério Público, né, na ação penal de iniciativa pública, ou pela vítima, no caso de queixa-crime, se for crime de ação penal de iniciativa privada. Mas não cabe, portanto, ao juiz dar início ao processo. Por que não cabe? Pessoal, você tem que entender a lógica disso aqui, tá? Quando a gente fala num Estado que se pretenda ser verdadeiramente democrático de direito, você vai ter aqui o juiz, a acusação e o acusado, né? Percebam que o juiz está acima e equidistante das partes, né? Tá a acusação de um lado, tá o acusado do outro e tá o juiz aqui, soberano, olimpicamente aqui, equidistante das partes. O juiz, ele fica de boa, só esperando que a acusação leve até ele o quê? O fato, né? E denuncie lá o infrator, se for ação penal pública, ofereça queixa-crime, se for ação penal privada, enfim, leve até ele a acusação para que ele possa mandar citar o acusado, formar a relação jurídico-processual e ter um processo, né? Quando o próprio juiz, ele resolve dar início ao processo, ele está promovendo a acusação. Há uma confusão entre as figuras do juiz, do julgador, e do acusador. Quando o próprio juiz dá início ao processo penal, ele está fazendo, às vezes, de acusador. Então, ele está pendendo mais para o lado da acusação. O juiz, portanto, quando dá início ao processo, ele está violando o princípio da inércia. E por que tem esse princípio? Para evitar isso, que o juiz promova o início do processo, já que isso mancharia a sua necessária imparcialidade. Imagina, o juiz deu início ao processo contra mim, mandou instaurar o processo. Veja, o juiz que mandou instaurar o processo, ele está pendendo para a acusação. Ele já acredita que tem caroço nesse angu e já mandou instaurar o processo. Ele já não está equidistante das partes. Então isso viola o princípio, claro, da inércia, obviamente. Isso prejudica a necessária imparcialidade do magistrado. É por isso que nós temos o princípio da inércia. Quando o juiz vem, por acaso, dar início à acusação, você tem aí uma promiscuidade entre as funções de acusar e de julgar, que não deve existir num Estado verdadeiramente democrático de direito. Num Estado democrático de direito, a acusação está aqui, o acusado está aqui e o juiz está aqui, equidistante das partes. Perfeito? Então, por isso eu tenho o princípio da inércia. Ao fim e ao cabo, o objetivo do princípio da inércia é preservar a necessária imparcialidade do julgador, que pode e ficará certamente prejudicada caso ele, julgador, dê início ao processo. Quem é que vai querer julgar improcedente uma acusação que você mesmo iniciou? Você, juiz, você mesmo deu início ao processo, você mesmo trouxe a acusação para cá. Você, juiz, você apresentou a acusação. Você vai querer julgar improcedente essa acusação? Muito difícil, né? Então isso mancha a imparcialidade do julgador e ele deve ser absolutamente imparcial, é um pressuposto de validade do processo. Perfeito? Então eu tenho o princípio da inércia. Alguns desdobramentos nós teremos em relação ao princípio da inércia, tá? Quais são alguns desdobramentos importantes que temos que falar a respeito do princípio da inércia, né? O primeiro deles é relativo à chamada emendatio libelli. Que diabo é isso, professor? Emendatio libelli. O fenômeno da emendatio libelli está previsto no artigo 383 do Código de Processo Penal, que diz basicamente o seguinte: o juiz
ele pode, veja, ele pode, tá? Ele é permitido a ele. O juiz pode dar ao fato nova definição jurídica. Como assim, professor? Vou explicar já já. Não estou entendendo. É claro, não expliquei ainda, fica tranquilo, cara pálida, tá? O juiz pode dar nova definição jurídica ao fato, ainda que tenha que aplicar pena mais grave. Como assim? Isso não viola o princípio da inércia, tá? Veja, imaginem que, por exemplo, o MP denunciou o José, narrou lá na denúncia todo o fato praticado, tudo perfeito ali descrito na denúncia, é uma maravilha. Narrou lá o MP o fato praticado, disse que o José, ele empregou fraude, um engodo, um ardil, né? Empregou fraude para fazer com que a vítima diminuísse a sua vigilância sobre a coisa e ele então pudesse afanar a coisa móvel alheia, abiscoitar a coisa móvel alheia. Descreveu, portanto, um crime de furto qualificado pelo emprego de fraude. Só que o MP, na hora de denunciar, descreveu isso e pediu a condenação do réu pelo crime de estelionato. Tipificou essa conduta como se fosse estelionato, mas não é, né? Tá errado. Aí, enfim, o juiz, no curso do processo, na hora de julgar, ele percebeu o seguinte: esse fato aqui não é estelionato. Esse fato é furto qualificado pelo emprego de fraude. Ele pode dar ao fato essa definição jurídica, de furto qualificado pela fraude, julgar e condenar por furto qualificado pela fraude? Pode. E veja bem, o crime de estelionato tem pena mais branda, reclusão de 1 a 5 anos e multa. O crime de furto qualificado pelo emprego de fraude, do artigo 155, parágrafo 4º, tem pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, é mais grave. O juiz pode considerar que esse fato não é estelionato, e sim furto qualificado pela fraude, e condenar pelo crime de furto qualificado, mesmo tendo pena mais grave. Não tem problema. Isso é o fenômeno da emendatio libelli. Isso não afeta em nada o princípio da inércia. Professor, mas a acusação não levou até o judiciário um crime de furto qualificado, levou um crime de estelionato. Por que o juiz pode julgar ali o crime de furto qualificado se ele não foi levado pela acusação? Porque, veja, nós temos o princípio, isso é muito importante, da substanciação ou consubstanciação. O réu, ele se defende dos fatos imputados a ele. Se o fato está perfeitamente descrito na denúncia, significa que o fato foi levado ao judiciário. Não importa se o acusador disse que o fato correspondia ao crime X ou ao crime Y. O juiz não fica vinculado a essa classificação. O fato foi levado ao judiciário? Foi. O juiz pode julgar o fato, ainda que ele considere que esse fato não corresponda ao crime X, e sim a um outro crime previsto na lei penal. Então o juiz pode perfeitamente julgar esse fato como sendo um outro crime, um crime de furto qualificado pela fraude, no meu exemplo, sem problema nenhum. Não confundam a emendatio libelli, que não é nenhuma violação ao princípio da emendatio libelli, da inércia, com a mutatio libelli, que é um outro instituto. Na mutatio libelli, surge um fato novo durante a instrução. E aí o juiz não pode julgar esse fato novo sem que haja o aditamento da denúncia pela acusação. Imagina que o MP descreveu que o José subtraiu a carteira da Maria sem violência ou grave ameaça. Descreveu um furto e tipificou como furto, tá certo. Só que durante a instrução, né, lá na audiência, as testemunhas foram uníssonas ao dizerem: não, teve sim violência, teve sim, o José deu um tapa na Maria para pegar a coisa móvel ali, o celular, o relógio, né? Então elas descreveram que houve violência para alcançar a subtração. Durante a instrução, portanto, ficou comprovado que teve o quê? Violência. Então, um fato novo surgiu no curso do processo. Esse fato não está na denúncia. Na denúncia, não se narra a violência contra a vítima. Então, o juiz não pode condenar por roubo, condenar levando em consideração esse fato novo, que é a violência, porque esse fato não está na denúncia. É diferente. Se ele fizesse isso, ele estaria violando o princípio da inércia, porque ele estaria julgando um fato que não foi levado a ele pela acusação. Ele tem que abrir prazo para o MP, se for o caso, complementar a denúncia, aditar a denúncia, aí o juiz vai reiniciar a instrução para que o réu possa se defender desse novo fato, e aí sim ele possa, juiz, julgar esse fato novo que não estava contido na acusação. Então cuidado com isso, a emendatio libelli, a possibilidade que o juiz tem de julgar
um fato descrito na acusação como sendo um outro crime, né, aquela hipótese inicial, não viola o princípio da inércia, porque o fato está perfeitamente delineado na acusação, na denúncia, e o juiz julgar, considerar que isso corresponde a um outro crime da lei penal, não viola em nada o princípio da inércia, é bom frisar. Outra coisa muito importante quando eu falo em princípio da inércia é isso aqui. Prestem bem atenção. Produção de provas pelo juiz, né? Num Estado que se pretenda democrático de direito, não é dado ao juiz tomar as rédeas da produção probatória. Não significa que o juiz não tenha a possibilidade de ofício, sem provocação, determinar a produção de provas. Ele pode ter isso, e tem no nosso processo. O que não pode é o juiz tomar as rédeas da produção probatória, fazer as vezes do acusador e ficar correndo atrás de todas as provas para a acusação ou até mesmo para a defesa, né? Mas geralmente isso acontece para a acusação. Não cabe ao juiz fazer isso. O juiz é o julgador. Quem tem que correr atrás das provas, dos fatos que alega, é a acusação ou a defesa, evidentemente. Mas existe possibilidade no nosso processo penal que o juiz, mesmo sendo a princípio inerte, ele determine a produção de provas ex officio, ou seja, ele determine a produção de provas que ninguém pediu, determine sem provocação a produção de provas. Como assim, professor? O artigo 156 do Código de Processo Penal, e aqui tem uma observação importante que eu farei, por conta aí das alterações do pacote anticrime, a Lei 3964, o artigo 156 do Código de Processo Penal vai dizer que o juiz poderá, de ofício, determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, bem como poderá, no curso do processo, determinar a realização de alguma diligência para dirimir dúvida sobre ponto relevante. O artigo 209 do Código de Processo Penal reforça isso, falando que o juiz pode ouvir outras testemunhas além daquelas indicadas pelas partes, então o juiz pode, sim, determinar a produção de provas sem provocação. A Lei 13964, chamada pacote anticrime, ela trouxe a figura do juiz das garantias, artigo 3º-A a 3º-F do CPP. A figura do juiz das garantias está atualmente suspensa por decisão do STF, mais precisamente do ministro Luiz Fux, decisão de 22 de janeiro de 2020, em que alguns artigos foram suspensos, dentre eles os artigos 3º-A a 3º-F, relativos ao juiz das garantias. No artigo 3º-A, diz lá que o processo penal brasileiro terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz de ofício na fase de investigação, bem como a substituição da atuação probatória do órgão da acusação. Ou seja, o juiz não pode agir de ofício durante a investigação e nem substituir a atuação do MP, da acusação em geral, no processo penal, na produção probatória. Ele pode produzir provas? Pode, de forma subsidiária. Faltou ali algum esclarecimento de algum ponto, ele pode determinar uma diligência, ouvir uma testemunha, que ele não pode tomar as rédeas da produção probatória. Mas o que eu quero dizer com isso? Apesar de estar suspenso esse dispositivo, e ele está suspenso, é bom que vocês fiquem atentos, porque num futuro muito próximo, esse dispositivo não vai ser julgado inconstitucional pelo STF, eu tenho certeza disso, não vai ser inconstitucional, ele só foi suspenso porque estava no balaio dos juízes das garantias, mas ele vai acabar vigorando. E o que eu quero dizer com isso? O juiz, ele hoje pode determinar a produção antecipada de provas de ofício, inclusive na fase de investigação. Imagine que durante o inquérito policial, na fase pré-processual, tem uma testemunha que está morrendo, está nas últimas. Ele, juiz, sem ninguém pedir, hoje, pode determinar a oitiva da testemunha, produção antecipada de provas? Pode, de ofício na fase de investigação, porque o artigo 3º-A, que veda a sua atuação de ofício na fase de investigação, está por hora suspenso, mas num futuro breve não estará mais. Então, daqui a pouquinho, o juiz não poderá mais fazer isso, determinar de ofício, na fase de investigação, a produção antecipada de provas, porque se entende que isso aí, tudo isso, macula a necessária imparcialidade do juiz. Essa atuação proativa do juiz, essa atuação de ofício do juiz, sem provocação, ela pode acabar manchando a necessária imparcialidade do magistrado e ele deveria manter-se inerte com relação a isso. Tá? Então entenda, hoje ele pode fazer isso, produzir provas de ofício durante a investigação.
provas urgentes e relevantes, no caso, né? A produção antecipada de provas. Daqui a pouquinho, quando deixar de estar suspenso o artigo 3º-A, não poderá mais. Ah, professor, significa então que o pacote anticrime veda completamente ao juiz? Com as alterações do pacote anticrime, está vedado ao juiz produzir provas ex officio? Quando entrar em vigor tudo bonitinho, né, o artigo 3º-A não tiver mais suspenso, o juiz não vai mais poder produzir provas ex officio? Vai poder produzir provas ex officio, sem provocação, no curso do processo. Então imagine que no curso do processo, isso aí, pessoal, ele vai poder, mesmo depois que não estiver mais suspenso o artigo 3º-A, tá? No curso do processo, foram produzidas as provas e tal, acabou lá a instrução, o juiz ficou em dúvida a respeito de um ponto. Ele pode mandar fazer uma perícia grafotécnica, por exemplo. Eu quero fazer a perícia aqui e tal. Pode. Ele pode ouvir uma testemunha que não foi ouvida ainda, se ele ficou com dúvida e acha que ela é útil? Pode, não tem problema. O que ele não vai poder é determinar a produção de provas ex officio na fase de investigação. E tampouco, no curso do processo, tomar as rédeas da acusação. Não, deixa isso pra lá, deixa que eu me viro aqui e eu produzo as provas. Isso ele não pode fazer, porque ele estaria tomando o lugar do acusador e isso ele não pode. Então muita atenção com relação a isso, tá? Essa produção de provas pelo juiz, ela teve alguma modificação por conta do chamado pacote anticrime, mas é bom frisar que o artigo 3º-A, que trouxe esses reflexos, está por hora suspenso por decisão do ministro Fux na ADI 6298, tá? Vamos lá. Continuando, o Poder Judiciário caracteriza-se pela estática, né, pela inércia. Dizer o direito a partir de impulso externo. Tá certo isso? O que vocês acham? Certo ou errado? Hein? Tá correta, né? É basicamente isso. Ele vai dizer o direito a partir de movimentação externa, movimentação, no caso aqui, da acusação. Não cabe ao judiciário dar início ao processo, não cabe ao julgador dar início ao processo. Então, muita atenção com relação a isso, tá? Tem que ficar atento. Vamos lá. Ainda sobre os princípios do processo penal, eu quero falar sobre o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. O artigo 554 da Constituição Federal vai dizer: ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Pessoal, quando eu falo em devido processo legal, eu falo no respeito às normas processuais previamente estabelecidas pela lei, né? E a lei, claro, é a materialização, a princípio, da vontade do povo. Então eu falo no respeito às normas previamente estabelecidas para o processo. É o devido processo legal, é em sentido formal, mas também, obviamente, eu falo numa ordem jurídica justa, num processo penal que seja justo, que seja capaz de propiciar às partes efetivamente uma atuação digna no processo, que elas possam se manifestar corretamente, num prazo adequado, e a justiça possa ser efetivamente feita, concretizada, que é o devido processo legal em sentido material. No processo penal, no direito processual penal, o processo criminal é sempre necessário. A gente fala que o requisito da necessidade, que é aquele binômio, necessidade e adequação do interesse de agir, ele está sempre presente. Lá no processo civil, quem estuda aquela água de salsicha, né, aquele picolé de chuchu, que é o processo civil, nada contra o Ricardo Torques, que é meu amigo, gente boa, excelente professor, mas o processo civil é uma água de salsicha, né? Lá no processo civil, você tem que ter lá para ter interesse, tem que ter lá a chamada pretensão resistida, né? Uma parte que é uma coisa, a outra resiste, aí você forma a lide, né? Aí você vai lá, juiz do processo, tem que ter a pretensão resistida e tal. Aqui no processo penal, é sempre necessário o processo para que possa ser aplicada a pena ao infrator, que seja condenado e aplicada a ele a pena. Professor, digamos que o infrator chegue lá e fale: olha, eu não quero o processo, eu estou abrindo mão do processo, eu aceito ser de cara condenado e cumprir a minha pena. Eu posso abrir mão do processo, se ele aceitar isso? Ah, ele aceitou, então esquece o processo. Tá? Não, não posso. Eu tenho que ter processo criminal sempre, porque é no processo penal em que nós vamos buscar saber se o fato aconteceu, como aconteceu, em que circunstâncias, quem foi que praticou e qual é a sanção eventualmente cabível para aquele caso. Eu preciso do processo e lá serão respeitadas as garantias fundamentais do indivíduo. Eu preciso sempre do processo
penal. Então não dá para ter, por exemplo, julgamento antecipado da lide no processo penal. Eu tenho que ter todo o andamento do processo, né? Com a fase instrutória, tudo bonitinho. Então muito cuidado com isso. Eu sempre preciso do processo criminal para aplicar a sanção, para condenar o camarada e aplicar a sanção penal correspondente. Agora, muita atenção. O princípio do devido processo legal, ele vai nos trazer o contraditório para a defesa, como seus corolários, né? Aos litigantes em processo judicial, ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. O contraditório é essa possibilidade de você rebater os argumentos trazidos pela outra parte, os argumentos e provas trazidos aos autos pela outra parte. Então o MP juntou um documento no processo. É direito do acusado rebater aquele argumento, poder se manifestar sobre ele, poder eventualmente impugnar aquele documento. Olha, esse documento traz uma informação falsa, ou esse documento não é verdadeiro, ele é um documento falso. Enfim, eu vou falar, apesar de dizer isso o documento, eu tenho um outro documento que indica outra coisa. Enfim, a possibilidade que ele tem, deve ser assegurado a ele. Da mesma forma, quando eu falo em a defesa juntando um documento, uma alegação, direito que a acusação vai ter de se manifestar sobre aquilo. E eu tenho ainda a ampla defesa, que é o direito assegurado ao acusado de, obviamente, se defender de todas as formas admitidas em lei. E quando eu falo em ampla defesa, eu vou ter que diferenciar para você as duas vertentes da ampla defesa. Eu tenho a defesa técnica e eu tenho a autodefesa. Professor, como assim? Defesa técnica e autodefesa. Você vai entender já já defesa técnica e autodefesa, né? A defesa técnica é aquela realizada por um profissional legalmente habilitado, ou seja, por um advogado ou por um defensor público, aquele cara que passou no concurso da defensoria, está nos quadros da defensoria pública. Então, a defesa técnica é aquela realizada por alguém que tem qualificação técnica e legal para isso, tá? Ou seja, um advogado ou um defensor público. A defesa técnica, ela é absolutamente indispensável e irrenunciável no processo penal. O artigo 261 do CPP, por exemplo, vai dizer o seguinte: nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor, sem defesa técnica. A defesa técnica é absolutamente indispensável e irrenunciável no processo penal. Ah, professor, e se por acaso, né, se por acaso o réu, ele for citado, olhou lá para o mandado de citação e simplesmente ignorou, jogou no lixo o mandado de citação, não contratou um advogado, não compareceu à Defensoria Pública para pedir assistência jurídica integral e gratuita, ele não fez rigorosamente nada, olhou para o mandado, jogou fora, né? Não se defendeu. Veja, quando o próprio réu não constitui um advogado para exercer sua defesa, ele não constitui o seu defensor, cabe ao juiz nomear para ele um defensor. Este defensor vai apresentar a resposta à acusação e vida que segue. Toca o barco. O processo vai seguir com o chamado defensor nomeado, que é um defensor indicado pelo juiz e pago pelo Estado, indicado pelo juiz para defender os interesses do acusado, porque eu tenho sempre que ter defesa técnica. É claro que tem uma exceçãozinha aí, que é o artigo 366 do CPP, que é o caso de réu que foi citado por edital, não se defendeu, não constituiu advogado, e aí se suspende o processo, mas enfim, isso não é tema da aula de hoje, tá? Como regra quase que geral, o cara não se defende, não constitui advogado, o juiz nomeia para ele um defensor, o defensor nomeado vai apresentar a resposta à acusação, que é a defesa, e o processo vai seguir normalmente. Mas eu tenho que ter defesa técnica, seja o defensor constituído pelo próprio réu, seja o defensor nomeado pelo juiz para ele, quando o réu não se defende, nem constitui um patrono, nem constitui um advogado, tá? Eu tenho que ter a defesa técnica. E eu tenho ainda a chamada autodefesa. Professor, que diabos é a autodefesa? A autodefesa é aquela realizada direta e pessoalmente pelo réu, na qualidade tão só de réu, tá? Ele próprio, réu, está colaborando para a sua defesa. Como assim, professor? É quando o réu ele é advogado, e aí por ser advogado ele mesmo se defende? Não, não é isso, né?
Aí o próprio réu estaria exercendo a sua defesa técnica, né? Quando eu falo autodefesa, eu falo naquela realizada pelo próprio réu na qualidade de réu, tá? Ou seja, pelo simples fato de ser réu. Ele não precisa ser advogado, nada disso. E quando é que ele exerce a sua autodefesa, ele próprio diretamente, na qualidade de réu? Em diversas oportunidades. Por exemplo, quando ele está no interrogatório, tendo a oportunidade de ali, frente a frente, cara a cara com o juiz, tete a tete com o juiz, dar a sua versão dos fatos. Aí o juiz pergunta para ele: meu filho, pergunta pro réu, né? Você conhece a acusação que estou te imputando ali? Aí o réu fala: sei sim, doutor, eu já li a acusação. Não é mentirada nada. Aí o juiz pergunta para ele: tá bom, você confessa? Você acha que você disse que você não confessa a acusação? Você aceita os fatos imputados? Não aceita? Ele: não, doutor, não fiz nada disso não, isso é mentira, foi ou não, isso é brincadeira, é piada. Aí o juiz pergunta: tá, então se não é verdadeira acusação, você sabe de algum motivo pelo qual estão imputando a você? O que você acha? Aí o réu fala: ah, doutor, isso é inveja, né? O povo é invejoso, né? É inveja, eu sou feliz. Eu externo a minha felicidade no Facebook, no Instagram, o povo é invejoso, né? Então ele vai falando. Nesse momento, ele está direta e pessoalmente, simplesmente por ser réu, né? Dando a sua versão dos fatos, colaborando de alguma forma para a sua defesa. Ele também exerce a autodefesa quando ele, por exemplo, resolve participar dos autos da instrução, ficar lá acompanhando a oitiva de testemunhas na audiência. Ele fala: não, eu quero participar da reprodução simulada dos fatos. Ele não é obrigado a participar da reconstituição, mas fala: eu quero participar. Tudo isso é exercício legítimo da autodefesa. É a defesa que o próprio réu, tão só por ser réu, na qualidade de réu, ele realiza no processo, contribuindo para a sua defesa naquele caso, tá? Essa é a autodefesa. A autodefesa, ela pode, eventualmente, não ser exercida. Ou seja, nada obriga o réu a exercer a autodefesa. Ele pode falar: não quero, eu não quero exercer a minha autodefesa, tá? Eu não quero falar, não quero comparecer, eu quero ficar de boas em casa, né, terça-feira à tarde, assistindo o Champions League, ver o Messi arrebentar lá, comer um amendoim, tomar uma cervejinha, e o processo que role, né? Eles que lutem, né? Não tá na moda? Eles que lutem. Eu não quero participar disso aí não quero... Ó, deixa o meu advogado cuidar. Pode. Ele pode não comparecer para o interrogatório, inclusive, ele não pode ser conduzido coercitivamente para fins exclusivos de interrogatório, né? Então, ele pode simplesmente abrir mão do exercício da sua autodefesa. Mas a defesa técnica, não. Essa é absolutamente indispensável e irrenunciável no processo penal, tá? Vamos lá. Então, a autodefesa, ela compreende o direito de audiência, primeiramente, que é o direito de ser ouvido, né? Basicamente materializado no interrogatório do acusado. O direito de presença, que é o de estar presente nos atos da instrução, na audiência de instrução e julgamento, em eventuais diligências externas, como a reconstituição. E a chamada capacidade postulatória autônoma excepcional, a possibilidade que é conferida ao réu de postular em juízo, peticionar em juízo diretamente, mesmo não patrocinado pelo seu defensor, em alguns casos, como por exemplo, para o manejo de habeas corpus. Ele pode manejar um habeas corpus mesmo que a petição não esteja assinada pelo advogado. Ele mesmo, por ser réu, pode fazer isso. Não tem problema nenhum. Pode. Perfeitamente possível. Mesmo sem o seu advogado. Capacidade postulatória autônoma excepcional. Ele pode, por exemplo, apelar da sentença. É a capacidade recursal autônoma excepcional. Ele pode apelar da sentença mesmo que o seu defensor não queira. Imagina que o defensor não quis apelar, mas o réu quis. O réu foi lá e falou para o escrivão: ó, coloca, certifica aí que eu vim aqui e que eu manifestei o interesse em apelar, eu estou apelando. Ele pode fazer isso? Pode. Perfeitamente possível. Então tudo isso é exercício legítimo da sua autodefesa no processo penal, tá bom? Vamos lá. Começando por aqui, a autodefesa, que pelo princípio da ampla defesa é imposta ao réu, é irrenunciável. E aí, pessoal, certo ou errado? O que vocês acham? Vamos lá.
Certo ou errado, pessoal? Ela é imposta ao réu? Não, né? Ela é franqueada ao réu, a autodefesa. E ela é irrenunciável? Não. Ele pode abrir mão, falar, não quero exercer a autodefesa. A autodefesa, ela é renunciável. Ele pode abrir mão da autodefesa, falar, não quero exercer, né? Agora, a defesa técnica, essa sim é irrenunciável. A defesa técnica não pode ser renunciada pelo réu. Tem que ter, tá? Então, cuidado. Agora, o princípio da presunção de inocência, pessoal. Esse princípio é extremamente relevante. Prestem muita atenção a ele agora. Agora você larga o seu post-it, larga o seu marca-texto, larga o seu copo d'água, o seu hambúrguer, seu pão na chapa, larga a desgraça que for que está na sua mão e preste atenção para depois não vir chorar o leite derramado, que isso é bastante importante. Tá bom? Bom, sobre o princípio da presunção de inocência, primeiro a disposição legal, né, da Constituição. Artigo 5º, inciso 57, que vai dizer: ninguém será considerado culpado, presta atenção, tá? Até o trânsito em julgado. Não é trânsito em julgado das instâncias ordinárias, não é trânsito em julgado da fase ordinária, né, onde você faz análise de prova, é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Trânsito em julgado com T maiúsculo, tá? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tá? Muita atenção a isso. O que significa isso basicamente, né? A gente vai falar sobre desdobramentos desse princípio aí, quando a gente analisar com mais calma, tá? Veja, significa basicamente o seguinte: a princípio, o acusado, né, o suspeito, barra indiciado, barra acusado, né, aquele a quem você imputa, a princípio, a prática da infração penal, no bojo da persecução penal, ele é presumidamente inocente. Ou, se você preferir, presumidamente não culpado, esse princípio que também é chamado de princípio da presunção de não culpabilidade, ou princípio do estado de inocência, enfim, cada um inventa um nome diferente, cada doutrinador, para dizer que é muito bonzão e vender livro, né? Não se preocupa com isso não. O princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade já te atende muito bem, tá? Vai dizer o seguinte: a princípio, o suspeito barra indiciado barra acusado, ele é presumidamente inocente, ou presumidamente não culpado. Então, daí você vai ter vários desdobramentos, né? E falaremos deles daqui a pouco. Mas, a princípio, eu tenho que considerar aquele réu como presumidamente não culpado até que momento? Até quando eu tenho que considerá-lo como presumidamente não culpado? Pela literalidade da Constituição, e aí uma questão literal da Constituição, diferentemente de alguns países, a nossa Constituição não fala o seguinte: ninguém será considerado culpado até prova em contrário, que é algo genérico, né? Ninguém será considerado culpado até que haja decisão condenatória. Não, não é isso. A nossa Constituição ela é bastante clara ao dizer até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso dificulta algumas interpretações criativas que tivemos por aí, tá? Mas seja como for, a princípio, todo mundo é presumidamente não culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, até que o processo criminal termine e você conclua: foi ele sim, foi ele que praticou o fato, nessas circunstâncias, e a pena é essa. Aí sim, terminou o processo, ele pode ser considerado culpado e aí começar a cumprir a sua pena. Temos alguns desdobramentos importantes sobre o princípio da presunção de inocência, né? Ou presunção de não culpabilidade. Primeiro, é que o princípio da presunção de inocência, ou presunção de não culpabilidade, ele é uma regra probatória, ou uma regra de julgamento. Como assim uma regra probatória, uma regra de julgamento, né? Significa basicamente o seguinte: como o réu é presumidamente inocente, como o réu é presumidamente não culpado, o ônus de provar a culpa do acusado é da acusação. Ou seja, como o estado inicial é de inocência, quem tem que provar a culpa do acusado é a acusação. Não é o acusado que tem que provar sua inocência. É visto em filme, né? Novela. Eu vou provar a minha inocência. Até político gosta de falar assim também, né? Pra dar um ar de que tem prova. Eu tenho prints, né? Eu vou provar a minha inocência. Você não tem que provar a princípio sua inocência, né? A sua inocência é presumida. Quem tem que provar que você não é inocente, quem tem que provar que você tem culpa no cartório, é a acusação. O ônus da prova da culpa é da acusação. Cabe à acusação movimentar o placar. Eu sempre brinco com meus alunos, né? O processo como se fosse um grande jogo de futebol, que começa, claro, 0-0.
e a defesa joga pelo empate, né? E começou 0 a 0. Quem tem que movimentar o placar fazendo o gol, provando a culpa, é a acusação. A defesa pode jogar ali fechadinha, como se brinca com regulamento debaixo do braço, só jogando pelo 0 a 0. Pode, perfeitamente possível. Se a acusação não marca o gol, não prova lá a culpa do acusado, fica 0 a 0. O acusado vence o jogo, digamos assim, né? Então quem tem que provar a culpa é a acusação, e não o acusado provar que é inocente, porque a inocência ela é presumida, a não culpabilidade é presumida em favor do acusado. Bom, então cabe à acusação provar a culpa, né? Isso vai nos trazer um outro princípio muito importante, que é o princípio do indúbio, não é iutúbio não, tá? É indúbio pro réu. O que significa isso? Se o juiz, quando for decidir, estiver na dúvida, ele deve decidir favoravelmente ao acusado. Por que diabos ele deve decidir favoravelmente ao acusado? Porque, veja, se ele está na dúvida quanto à culpa do acusado, significa que a acusação não conseguiu se desincumbir do seu ônus de provar a culpa. O máximo que o acusador conseguiu foi colocar uma caraminhola na cabeça do juiz. Só que uma caraminhola, uma fundada dúvida, não é suficiente para a condenação. Cabia à acusação provar cabalmente que o réu tem culpa no cartório, que o fato aconteceu e que foi ele que praticou esse fato. Mas a acusação não conseguiu provar a culpa. O juiz até ficou em dúvida, será que foi, não foi? Mas a dúvida não é suficiente para condenar. Então, na dúvida, o juiz decide favoravelmente ao réu, indúbio pro réu. Cuidado, não é indúbio pau no réu, tá? Na prática acaba sendo muitas vezes indúbio pau no réu, né? Na dúvida ele arruma uma desculpa lá e pau no réu. Mas na teoria é indúbio pro réu. Na dúvida decide-se favoravelmente ao acusado por conta disso. Como o estado inicial é presumido de inocência, se não foi provada a culpa, eu estou em dúvida, não foi provada. Se não foi provada a culpa, se eu estou em dúvida, eu tenho que decidir favoravelmente ao acusado, eu tenho que absolver o acusado em indúbio pro réu. A gente vai chamar também de favor rei no processo penal. As decisões que o juiz toma no processo, quando está em dúvida, e ele decide favoravelmente ao acusado no curso do processo, princípio do favor rei, na dúvida, em favor do réu, tá? Então, indúbio pro réu, derivação do princípio da presunção de inocência, tá? Maravilha. Quando eu falo isso, pessoal, em que você tem aí, obviamente, a presunção de inocência como estado inicial e que cabe à acusação provar a culpa, é bom frisar o seguinte: hoje, o artigo 386, inciso 6º do CPP, ele tem uma redação um pouquinho diferente, que reforça o indúbio pro réu. Sempre se entendeu o seguinte: não, a acusação tem que provar que o fato aconteceu e provar que o réu praticou o fato. Se o réu alega, por exemplo, uma excludente de licitude, se o réu alega uma excludente de culpabilidade, cabe a ele, réu, provar que houve ali a legítima defesa, né, o estado de necessidade, e pronto. Se ele não prova, tem que ser condenado, porque está provada já a autoria e a materialidade do crime, né? Hoje, com a redação do artigo 386 do 6º do CPP, nós temos o seguinte: o réu, ele tem, obviamente, a princípio, que provar as alegações que ele, réu, traz pro processo. Então, se está provado que o fato aconteceu, provado que foi ele, e ele diz que fez, praticou o fato, mas em legítima defesa, por exemplo, caberia a ele provar que agiu em legítima defesa. Só que o artigo 386, inciso 6º, vai dizer que o juiz deverá absolver o réu quando estiver provada a existência de uma causa de exclusão da licitude ou de isenção de pena, ou quando ele, juiz, tiver fundada dúvida sobre uma delas. Então imagine que o MP provou que ocorreu uma lesão corporal grave. Ocorreu esse crime e quem praticou foi o José. José espancou o Pedro, praticou uma lesão corporal grave. O José, em sua defesa, fala o seguinte: olha, fui eu, dá em mim. Bati mesmo e tal, fui eu, mas eu agi em legítima defesa. Ao final do processo, o juiz pensou o seguinte: olha, para mim está provado que houve o fato, foi o José. Com relação à legítima defesa, não está provado. Mas eu estou numa dúvida danada. Será que teve? Eu estou achando que teve legítima defesa. Mas não está provado assim. Eu estou em dúvida. Se ele está em dúvida quanto à existência da legítima defesa, ele tem que absolver. Por quê? Se ele está em dúvida se houve ou não legítima defesa, por exemplo, significa que ele está em dúvida sobre a culpa do acusado. Porque se ele agiu em legítima defesa, ele não tem culpa
propriamente dita, né? Não vai ser condenado. Agora, se ele não agiu em legítima defesa, seria condenado no caso. Então o juiz está em dúvida. Se ele está em dúvida, decide favoravelmente ao acusado, ele vai ter que absolver, mesmo que não esteja provada a legítima defesa, no exemplo que eu dei, desde que ele tenha uma fundada dúvida a respeito da sua existência, artigo 386, inciso 6º. Continuando, o princípio da presunção de inocência, ele é ainda uma regra de tratamento. Como assim? Uma regra de tratamento. Não é Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, não, tá? Esse princípio, como regra de tratamento, vai dizer o seguinte: o imputado, né, suspeito, barra indiciado, barra acusado, a depender, claro, do momento da persecução penal, o imputado deve ser a todo tempo tratado, considerado como inocente, como presumidamente não culpado. Ou seja, o fato de ele estar respondendo ao processo criminal não pode trazer para ele reflexos negativos, seja na sua vida criminal, no próprio processo ali, na própria persecução penal, seja fora da persecução penal. Por isso eu tenho duas dimensões do princípio da presunção de inocência como regra de tratamento. Eu tenho uma dimensão interna e eu tenho uma dimensão externa. Na sua dimensão interna, eu tenho que o imputado não pode ser tratado como culpado, tem que ser tratado como inocente dentro da própria persecução penal. Como assim, professor? Você vai entender já já, fica tranquilo, tá? Ou seja, o simples fato dele ser réu no processo criminal não pode trazer para ele reflexos negativos. Como assim? Imagina o seguinte, imagina que o juiz tá lá de boas, né? Aí ele recebe lá, o MP leva para ele a denúncia, o juiz olha para a denúncia e fala, receba a denúncia. No pedido, né, na denúncia enviada pelo MP, tem pedido de decretação da prisão preventiva. O juiz recebe a denúncia, olha o pedido de decretação da preventiva e diz, bom, como o José, que é o infrator, como o José é réu no processo, que eu já recebi a denúncia, né? Como o José é réu no processo, decreto a sua prisão preventiva. Veja, o juiz está decretando a prisão preventiva pelo simples fato de José ser réu no processo. Ele está basicamente dizendo, olha, como ele é réu no processo, alguma culpa no cartório ele tem. Então eu vou prender preventivamente, que é para ele começar a se acostumar com o cárcere. Vou prender preventivamente, que é para já dar uma antecipada no cumprimento da pena. Isso, claro, não é válido. Isso viola o princípio da presunção de inocência. Decretar uma prisão cautelar só porque o cara é réu no processo ou é indiciado no inquérito policial é decretar uma prisão cautelar por presumir que ele tem alguma culpa. E, portanto, você estaria antecipando a pena dele. Isso viola o princípio da presunção de inocência como regra de tratamento interna, na sua dimensão interna. Ah, professor, o senhor está dizendo, então, que as prisões cautelares são incompatíveis com o princípio da presunção de inocência? Jamais disse isso e jamais direi, ô cara pálida. As prisões cautelares são perfeitamente compatíveis com o princípio da presunção de inocência, desde que elas sejam decretadas de forma correta, sejam decretadas como prisões efetivamente cautelares, com requisitos de cautelaridade. Que cautelaridade? Sempre falo para os alunos, né? Cautelaridade vem de cautela. Que cautela? Cautela é quando você vê que existe um risco para alguma coisa, para evitar que o risco se concretize num prejuízo, você adota uma providência. Você vê que estão roubando e furtando casas perto da sua. Você faz o quê? Isso é um risco, né? Opa, é um risco, né? Você adota providências para evitar que isso se transforme no prejuízo. Você coloca cerca elétrica, câmera de segurança, coloca arame farpado, cachorro raivoso, para evitar que furtem, roubem a sua casa, né? Você viu que tinha um risco, para evitar que houvesse um prejuízo efetivo, adotou providências. Isso é cautela. No processo é a mesma coisa. Ah, o réu está ameaçando fugir. Risco. Risco com a aplicação da lei penal, né? É um risco. Para evitar que ele fuja mesmo e se concretize o prejuízo, você prende cautelarmente. Cautela. Ah, o réu está ameaçando testemunha, destruindo provas, queimando o HD externo, fazendo diabo, marretando o computador. É um risco para a instrução. Se ele continuar solto, o estado de liberdade dele pode gerar um prejuízo enorme para a instrução, né? Daqui a pouco não tem mais prova nenhuma. É um risco. Para evitar que esse risco se transforme num prejuízo, cautela, prisão cautelar, né? Você prende o cara cautelarmente para que ele não continue
destruindo as provas. Então, isso é cautela, isso é o fundamento da prisão cautelar. Se é isso, é válido. Agora, a cautelar, pelo simples fato do cara ser réu ou como antecipação de pena, isso viola o princípio da presunção de inocência. Fique atento a isso, tá? Eu tenho ainda uma dimensão externa do princípio da presunção de inocência, que vai dizer o seguinte, olha, o réu deve a todo tempo ser tratado como presumidamente não culpado, como presumidamente inocente, fora da persecução penal, ou seja, na sua vida fora da investigação, fora do processo criminal. Ou seja, em resumo, o fato de ser investigado, né, num inquérito ou réu no processo criminal, não pode trazer para ele reflexos negativos na sua vida fora da persecução penal. Por exemplo, o fato dele ser réu num processo não pode fazer com que ele tenha a sua pena aumentada em outro processo. Como assim, professor? José responde a um processo por estelionato. Está respondendo. Ele é só réu. Não quer dizer que ele tem culpa no cartório. Ele é réu. Pode ser inocente. E agora está sendo julgado e condenado no outro processo por furto. Ah, o juiz que condenou por furto foi lá, opa, agora eu vou condenar o furto, né? Vou aplicar a pena, dosimetria da pena. Até instalou o dedo, né? Aí foi lá pela base. Olhou antecedentes do réu. Ah, esse réu responde a um processo por estelionato. Danadinho, hein? Tem culpa no cartório lá, hein? 6 meses na lomba, desgraçado, a mais. Então saiu a pena mínima de 1 ano para 1 ano e meio, né? Botou mais 6 meses na lomba do réu. E aí fez lá a dosimetria, bom, finalizou em 1 ano e meio a pena. O cara cumpriu sua pena pelo furto de 1 ano e meio. E depois que ele cumpriu a pena, acabou tudo, ele foi absolvido no outro processo, por estelionato. Veja, ele está respondendo ao processo por estelionato, gerou para ele mais 6 meses de pena na sua lomba, pelo crime de furto. Só que era um processo no qual ele era inocente. Eu pergunto, quem paga essa conta? Sou eu? É você? Quem? Ele, né? Ele tomou mais 6 meses na lomba por estar respondendo a um processo no qual ele era inocente. Então, quando o juiz aumenta a pena porque o réu responde a um processo ou porque tem um inquérito contra ele, ele meio que está dizendo o seguinte, olha, eu vou botar mais 6 meses na lomba, mais 1 ano na lomba do réu, porque alguma culpa no cartório ele deve ter, né? E quando ele faz isso, ele viola o princípio da presunção de inocência. Ser investigado no inquérito policial, ser réu num processo, não significa necessariamente que você tem culpa no cartório. Você pode ser inocente, você pode ser absolvido. Se não houvesse possibilidade de absolvição, não precisaria do processo, né? Bastaria o delegado indiciar, pronto, já aplica a pena, né? Então, cuidado com isso. Súmula 444, inclusive, da STJ, né? A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não podem servir como maus antecedentes. Por quê? Se eu estou sendo julgado ainda, não foi definida ainda a minha culpa. Como é que você considera isso como um mau antecedente se eu sequer fui julgado, condenado definitivamente, né? Não pode. Outra coisa, eliminação de concurso público por estar respondendo a processo. A princípio não pode também, tá? Porque é um reflexo negativo de estar respondendo ao processo criminal, você pode não ter culpa, você pode ser inocente. O STF até deu uma decisão recentemente, falando que não pode mesmo não, tá certo, mas que em casos excepcionais poderia, né? Por exemplo, sei lá, polícia e alguns certos crimes. É uma decisão que você pode questionar, né? Porque é o seguinte, não importa qual é o crime, se não houve condenação definitiva ainda, o cara é presumidamente não culpado. Você não pode eliminar o cara do certame porque ele responde ao processo. Vai que o cara é absolvido. Imagina, você passou num concurso maravilhoso para auditor fiscal, ganhar 25 pau, né? Aí você é réu num processo. Você é réu num processo porque, sei lá, confundiram você com outra pessoa, uma série de coincidências apontam que você é o infrator, mas não é você, você é inocente e responde ao processo. Aí passou no concurso, não pôde tomar posse, foi eliminado porque respondia ao processo. Aí 2 anos depois, o processo acaba e você é absolvido. Mas já era. Não pôde mais tomar posse no processo. E aí, no cargo? Quem paga a conta, né, meu filho? O cara que era inocente, mas foi eliminado do concurso público. Por isso tem que ter condenação transitada em julgado, para que você possa afastar a presunção de não culpabilidade, tá? Vamos lá. Meus caros, vou dar uma pausa aqui agora, daqui a pouco a gente volta para dar sequência ao nosso estudo relativamente aos princípios do processo penal.